Boa noite, amada igreja, com alegria que estamos mais uma noite aqui para cultuarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, para louvarmos, para aprendermos um pouco mais da mensagem. E espero que todos os irmãos estejam preparados com seus corações para receber mais de Deus nessa noite. Não somente com os louvores, mas com a mensagem que o pastor Paulinho trará nessa noite. Que ela venha de encontro ao seu coração. Esse é o nosso desejo, que os irmãos pratiquem a mensagem que é passada aqui, para que as pessoas sejam alcançadas através da palavra de Jesus Cristo. Queria saudar então a amada igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Antes de qualquer outra coisa, eu vou falar para você, irmão, que honra com seu dízimo, com sua oferta. O link vai estar passando aqui embaixo. Você vai poder, então, fazer o depósito. Você que separou seu dízimo, quer dar sua oferta, quer honrar a igreja, porque com esse dinheiro aqui a gente mantém isso, mantém as pendências que a igreja tem, as dívidas que a igreja tem para pagar no dia a dia. Então, irmão, honre que Deus vai te honrar ainda mais. Amém? Eu queria ler com vocês lá Isaías 40, do 25 ao 31, mas eu vou lendo aqui, o irmão pode refletir depois na sua casa aí. Esse versículo 40, o povo, ele se sente aqui o que abandonado, acreditando que Deus não olhava para a situação em que eles se encontravam, mas se enganavam. E aqui o profeta, ali no 27, diz: o Senhor não se importa conosco. Eles diziam assim: o nosso Deus não se interessa pela nossa situação, por tudo que a gente vem passando. Lembrando que eles estavam indo para o exílio babilônico. Porém, o próprio Isaías repreende o povo no versículo 28 a 31, dizendo: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia o quê? Os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam então o quê? Nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Olha que palavra tremenda. Deus, Ele quer lembrar isso a você. Que você não se esqueça que Deus tem olhado por você. E Ele tem voos maiores para a sua vida. Basta o quê? Você confiar. E quando estivermos, então, nos sentindo esquecidos, que lembremos-nos que Deus nos vê a todo momento. Espere, então, nele, e Ele renovará o quê? As nossas forças, a sua força. Pois mesmo em tempos turbulentos em que vivemos, Ele ainda tem olhado por nós. O seu Espírito Santo tem cuidado das nossas vidas e o amor dele nos cerca. E ele renovará o quê? As nossas forças, para que então possamos voar como águias, assim como ele deseja. Então, meu irmão, não pensa que Deus esqueceu de você, que ele não tem visto a sua aflição, não tem visto a sua luta. Antes de qualquer coisa, lembre de agradecer por todas as situações, porque ele tem visto a sua gratidão, seja no pouco, seja no muito. Então honre a Deus, para que assim Ele te honre também. Amém, igreja? Eu queria estar orando com os irmãos. O irmão Yander vai estar orando tanto pelos dízimos, pelas ofertas e pelos irmãos da igreja, por nossa igreja no modo geral e por esse culto. Vamos estar orando com ele. Pai nosso que está no céu, Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, para poder louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Pedimos, Senhor, uma bênção especial, Senhor, pela palavra que vai ser lida, Senhor, pelos cânticos, pelas pessoas que dizimaram, Senhor, que Deus esteja abençoando, Senhor, as suas vidas, Senhor. Abençoe a nossa família, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, e nos cuidando de todo perigo e mal que estás por aí, Senhor.
te agradecemos por tudo e por todos. Isso que te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, continuando na presença de Deus, vamos cantar uma música. Já que a gente fez essa reflexão, vamos estar louvando a Jesus. Que a minha fé é provada, diga tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diga bem forte, irmão. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Diga, a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia, Senhor. Graças e paz, igreja. Amém? Vamos então louvar agora o Senhor.
juntamente conosco, com alegria. Vamos dizer: eu te bendirei, Senhor Jesus, eu te bendirei. Então diga, você que está no seu lar, e com força neste momento, e nos ajude a cantar. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Você pode dizer bem alto? Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. E diga: pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Oh, aleluia! Te bendizemos, Senhor. Digno ao Senhor, Pai, de toda adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todo é o teu Jesus.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Sobre todo é o teu Senhor, fonte da salvação é o teu Senhor. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Coração
Senhor, vem abrir os nossos olhos, Pai. Nos mostra, Pai. Nos mostra o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Prepara os nossos corações, Pai. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Prepara, Senhor. Prepara os nossos corações para a Tua palavra, que possamos receber da melhor maneira, que possamos buscar mais e mais com intensidade, Pai, o Teu querer, o Teu amor para as nossas vidas. Então, Pai, vem, faz o Teu querer, transforma-nos, Pai. Mexe, nos abala de tal forma que possamos alcançar pessoas através da Tua palavra, através do Teu amor, Senhor. Sonda-me, Pai, sonda-me. Só o Senhor enxerga o nosso coração, o nosso querer. De nada adianta, Pai, usarmos as melhores roupas, os melhores carros, temos tantas coisas, Pai, se não tivermos o Senhor, Pai, no centro de todas essas coisas. De nada adianta, Pai. Então inunda-nos, Pai, com o Teu amor, Pai, nesta noite, através da Tua santa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Boa noite a todos, bom estarmos juntos mais uma vez neste culto, com certeza abençoados por Deus. Temos sido abençoados pelas orações, pela música e agora pela palavra de Deus que vai ser lida. E eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia ou algo que contenha a palavra de Deus, abri-la em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o verso 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 8 até o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E um moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Que Deus abençoe o texto da palavra de Deus. Vamos orar? Peça graça agora a Deus, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine a minha vida para que eu possa ministrar o seu coração, mas que você também tenha a sua mente aberta, ouvidos espirituais abertos à palavra de Deus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora de culto, gratos pela nova semana que o Senhor está nos dando, pela semana que passou, mas agora, encarecidamente pedimos por esta palavra que foi lida, esta palavra que vai ser ministrada. Ó Deus, fala aos nossos corações. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas que estão participando deste culto agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto bíblico diz que eis que o homem de Deus se levantou muito cedo. E ele viu um exército cercando a cidade. E aquele moço então disse: que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse texto bíblico nos ajuda a olharmos além daquilo que podemos ver, a enxergarmos o invisível. E eu quero então iniciar lá no começo do texto, no verso 8, quando diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. A Síria e Israel viviam mais ou menos em guerra, não havia uma paz entre eles, havia períodos de uma frágil paz. Não havia uma guerra propriamente, mas escaramuças de fronteiras, ataques que os sírios faziam a algumas cidades de Israel. Ocasionalmente, os sírios eles enviavam tropas a alguma cidade e esperavam para avançar na cidade, pegar os despojos e depois voltar. Mas o que acontecia? O rei da Síria ele sempre preparava uma emboscada para pegar os israelitas. Eles chegavam perto da cidade, se reuniam e aguardavam, quem sabe, alguns soldados de Israel, e eles podiam atacar os soldados e depois atacar a cidade, invadir a cidade, pegar despojos, isso vez ou outra, como diz o texto. Mas o texto continua dizendo que o homem de Deus enviou ao rei de Israel. O homem de Deus era Eliseu. E Eliseu, então, ele dizia para o rei de Israel: ó, não passe por tal lugar. Lá em tal cidade os sírios estão acampados, por isso você tome cuidado. E o rei de Israel, então, ele tomava o devido cuidado, ele fortalecia a cidade e os sírios não conseguiam invadir a cidade a qual eles estavam tentando invadir para tomar os despojos. Interessante nesse texto, e como é linda a palavra de Deus, Elias sempre ele sabia onde os sírios estavam escondidos. Mas como que ele sabia? Elias era um profeta de Deus e ele recebeu uma revelação especial, uma revelação sobrenatural de Deus. E ele, então, Deus falava a ele onde os sírios estavam, ele informava o rei de Israel e o rei de Israel, então, se cuidava. A cidade ficava fortalecida e os sírios não podiam invadir a cidade. As invasões sírias eram todas frustradas. Os acampamentos sírios, para você entender, eles eram também armadilhas e emboscadas. Quem sabe um grupo de Israel, uns soldados dele passando ali, eles atacavam também. E o profeta então disse para o rei de Israel: ó, você precisa tomar cuidado. O texto bíblico diz: guarda-te de passares por tal lugar. Foi uma advertência do profeta ao rei de Israel. A emboscada dos sírios era cuidadosamente preparada.
Eles estavam escondidos, preparavam emboscadas e a ideia era entrar na cidade, tomar alguns despojos e já voltar. Não uma guerra contra a nação inteira. Mas o interessante nesse texto é que Eliseu vem e intervém pela ação de Deus. Há uma revelação especial de Deus a Eliseu. E assim Israel se salvou. As cidades não foram invadidas, como diz o texto, não uma nem duas vezes, várias vezes. As tropas de Israel foram avisadas e não caíram nas emboscadas dos sírios. Texto fantástico para nós analisarmos e vermos o poder de Deus, a ação de Deus em meio a tantos problemas, lutas e guerras entre um país e outro. Vamos continuar no texto lá no verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria então ficou preocupado. Havia um traidor nas tropas sírias que contava à tropa de Israel onde eles estavam escondidos. Quem é que diz isso para eles? E o rei da Síria estava preocupado, ele ficou indignado porque onde ele colocava as suas tropas, as tropas de Israel estavam lá, fortalecendo as cidades. E ele então fica preocupado. Ele diz: há um traidor dentro da minha tropa, do meu exército. Esse traidor está avisando os israelitas. E ele chega para os seus comandantes e diz ali: qual de vós está do lado do rei de Israel? Aí um dos servos chega para ele e diz: meu senhor, nenhum de nós. Sabe quem conta isso para eles? É o profeta Eliseu. Ele conta tudo que o Senhor fala, até mesmo lá dentro do seu quarto. Aquilo que o Senhor fala, Eliseu sabe de uma maneira milagrosa. Ele sabia do poder de Deus na vida de Eliseu. E ele pôde contar ao rei. E o rei então fica bravo. O rei então diz: quem é esse homem Eliseu, esse profeta? Nós precisamos capturá-lo, nós precisamos tirar ele dessa cidade, nós precisamos matá-lo, descubram onde ele está. E aí o exército sírio, ele coloca espiões para descobrir onde Eliseu estava. E descobriram que Eliseu estava na cidade de Dotã. Era uma cidade bem fortalecida, mas os sírios queriam ir lá para invadi-la e pegar o profeta de Deus e matá-lo. Eliseu, ele era esperto, confiava em Deus, mas ele também agia, né? Fé em Deus, como eu digo, e pé na tábua. Então ele estava de cidade em cidade se escondendo. Mas agora o exército sírio descobriu. E o que eles fizeram? O rei sírio reúne a sua tropa, cerca a cidade durante a noite, faz um grande espetáculo a fim de capturar o profeta Eliseu. Normalmente ele mandava pequenos grupos às cidades, uma batalha pequena para tirar os despojos, mas agora diz o texto bíblico, ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Ele cercou a cidade durante a noite e não dava oportunidade para Eliseu fugir. Uma história tão bonita. E nós muitas vezes confundimos a história da Bíblia com filmes e ficções, mas algo verdadeiro para o seu coração. Algo verdadeiro para o meu coração. Precisamos aprender com isso. Lá no verso 15, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: e o moço do homem de Deus, o ajudante de Eliseu, diz o texto, ele se levantou bem cedo e ele olha e vê o exército sírio acampado, cavalos de guerra, carros de guerra, e ele fica apavorado, o moço, ele diz: ai meu senhor,
que faremos? Ele vê todo aquele exército em volta da cidade. Estamos perdidos. E ele chega para Eliseu e diz: ai, meu Senhor, que faremos? E quando preparava essa ministração, eu comecei a pensar comigo quantas vezes nós dizemos: o que vou fazer frente a esse problema, a essa dificuldade, a essa enfermidade? O que eu vou fazer frente a esta pandemia que está assolando o mundo? Há momentos, meus irmãos, em que, de repente, sem nenhum aviso prévio, nós somos invadidos por alguns problemas. Certamente você já passou por alguns momentos de crise, dificuldades, mas muitas vezes momentos sérios. Amanhecemos, como diz ali o texto bíblico, logo de manhã já somos acordados com os problemas, com as lutas, com as dificuldades. Muitas vezes enfrentamos situações tão difíceis e chegamos e o que vamos fazer? Muitas vezes oramos para o próprio Deus: Deus, e agora o que vou fazer? E lá no verso 16 e o verso 17, há uma resposta do profeta Eliseu para o seu servo. E assim disse Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que coisa linda! Fica frio, fica tranquilo. Maior é o nosso exército do que o exército sírio. Mas o rapaz pensa aí: mas que exército nosso, Eliseu? Onde está o nosso exército? Eu não vejo nada. Eu só vejo o exército sírio, os nossos inimigos. Diz o texto bíblico: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu, servo do Senhor, o grande profeta que sucedeu Elias, Eliseu era um homem de Deus e ele sabia o Deus a quem ele servia. Os seus olhos espirituais estavam abertos muito mais do que os seus olhos físicos. Ele não se preocupou com o exército sírio, o inimigo, mas ele tinha certeza: Deus está conosco. E ele chega para o seu servo: maior é o nosso exército do que o exército deles. Eliseu, ele não ficou com medo, pois ele sabia aquilo que o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia promete: Deus dará ordem aos seus anjos a respeito dos fiéis para que os guardem em todos os seus caminhos. Aquele moço então agora abre os olhos da fé. E Eliseu orou, seus olhos foram abertos e ele agora vê exército do Senhor, o exército celestial, carros e cavalos de fogo cercando o exército sírio. O milagre de Deus. Eliseu, que já sabia do poder de Deus, diz: não temas, fique tranquilo. O anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, diz a Bíblia. Deus dará ordem aos seus anjos a respeito dos fiéis para que os guardem em todos os seus caminhos. Isso não é uma história bíblica para você contar só, mas é uma história bíblica para você viver algo especial para mim e para você. E preparando essa mensagem, eu lembrei de um missionário protestante, lá pelo ano de 1850, ele, John e a sua esposa Mary, eles desembarcaram lá numa ilha do Oceano Pacífico, uma ilha chamada Tana, e foram evangelizar aquela ilha.
mas aquela ilha era habitada por nativos alegadamente canibais. E eles praticamente foram entregues os que contam a história desse casal, diz assim, eles foram entregues aos selvagens pintados que estavam envolvidos em superstições, olha só, crueldades do paganismo em sua pior parte. Os homens e as crianças estavam em total estado de nudez, enquanto as mulheres cortavam grama ou faziam aventais de folhas. Nativos, canibais, hostis. E a história conta que uma noite eles cercaram a casa do missionário. E lá estava ele e a sua esposa. E a ideia era queimar e matar aqueles missionários. Eles oraram durante toda a noite, pedindo a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E quando a luz do dia raiou, eles ficaram surpresos porque os seus agressores não estavam mais ali. Eles tinham simplesmente sumido. Eles estavam livres, foram salvos. Anos mais tarde, a história conta, e o missionário, na sua biografia, ele conta, o chefe da tribo se converteu. E lembrando do que havia acontecido, ele perguntou ao chefe da tribo, por que vocês não incendiaram a nossa casa e não nos mataram naquela noite? O chefe da tribo, surpreso, pergunta ao missionário, missionário, quem eram todos aqueles homens que estavam com você? O missionário sabia, não estava ninguém mais além dele e sua esposa. Mas aí o chefe da tribo disse, nós víamos centenas de homens grandes, com roupas brilhantes, com espadas desembainhadas, circulando em volta da cidade. E por isso ficamos com medo e fugimos. O poder de Deus é o mesmo. O livramento de Deus no tempo de Eliseu é o mesmo livramento no tempo desse missionário John e sua esposa Mary. O livramento do Senhor é o mesmo livramento no nosso tempo, em pleno século 21. Eu preciso crer, eu preciso orar e pedir, Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver a ação do Senhor. Mas o texto continua, depois que ele ora, os olhos do moço são abertos, eles veem carros e cavalos de fogo, mas o exército sírio estava lá. E Eliseu faz mais uma oração. Ele orou assim, ó Senhor, faça com que esse exército fique cego. Ó Senhor, faça com que esses sírios soldados fiquem cegos. E se você olhar na história, no texto bíblico, vai ver que eles ficaram cegos. E houve um final feliz. Mas eu não vou contar para você hoje, agora. Você precisa ler o texto bíblico e você vai se surpreender com a ação de Deus. E como houve um final feliz, sem a guerra, sem a luta. Mas vamos voltar ao texto quando, ó Senhor, eu peço que abra os olhos dele para que ele veja. E então os olhos daquele moço foram abertos. O Senhor deu ao seu servo a capacidade de ver o invisível. O exército celestial pronto ali em volta do exército sírio. Havia mais anjos armados do que soldados armados. O exército celestial estava de prontidão. Não caberia mais cavalos e carros de fogo. O texto bíblico diz, o monte estava cheio. O monte estava cheio. Todo o tempo, meus irmãos, o exército do Senhor estava ali. Eliseu, como servo do Senhor, sabia disso. Embora os seus olhos naturais não vissem os olhos da fé, ele estava vendo.
Muitas vezes nós somos como aquele servo que não enxergamos. Ele estava tão perto do homem de Deus, mas tão longe do Deus daquele homem. É ou não é? Muitas vezes nós estamos tão perto da igreja, do templo, estamos tão perto dos irmãos, estamos tão perto da casa chamada de Deus, mas não estamos perto do Deus verdadeiro. É ou não é? Muitas vezes falamos sobre Deus, cantamos sobre Deus, conversamos com homens de Deus, mulheres de Deus, mas estamos longe de Deus, cegos sobre a ação de Deus. Nos apavoramos em qualquer situação e dizemos então: ah, meu Senhor, que faremos? Que faremos? E aquele homem então acalma, ora e os olhos são abertos. E eu lembro de um cântico que diz assim: abre meus olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre os meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Como precisamos fazer esta oração? Abre os meus olhos, dá-me luz. A luz de Deus, para que enxerguemos a obra e ação de Deus, a ação de um Deus que trabalha, que cuida de nós. Como precisamos olhar e enxergar o invisível, além daquilo que todo mundo comumente olha. E o servo de Eliseu então ouviu aquela palavra: não temas, não temas. Quando os nossos olhos são abertos e vemos a ação de Deus, o nosso coração descansa e o temor vai embora. Esse é um tempo de olharmos e vermos a ação de Deus em nossa volta, na nossa vida, na nossa família. E quem sabe você vai dizer: pastor, com tantas dificuldades de emprego agora, dificuldades de doença, pessoas que estão morrendo, amigos, familiares, como que eu vou ficar tranquilo? Mas a palavra de Deus é: não temas. Isaías, ele retrata bem quando Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ah, como precisamos saber de cor esse texto e lembrar essa verdade no nosso coração, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. E a lição para mim e para você, a primeira delas: Deus abre os meus olhos, dá-me luz. E a outra lição é: ó Deus, que o temor vá embora. E eu lembro de um hino que sempre cantamos na igreja, e como eu anseio voltar para louvar junto com você e cantar este hino: ó, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Ó, não temas, ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. Palavra de Deus ao seu coração: eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre tu és agora. Crê, pois, que nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois, eu muito te amei. Quem de meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. Olha isso no seu coração. Canta isso nos momentos de temor e de medo,
porque Deus é conosco. Eliseu era um homem de Deus, era um homem de fé. Ele cria no poder da oração, ele via o invisível, sabia que Deus nunca o abandonaria, que Deus sempre protege aquele que ele ama, que Deus sempre vai intervir. Eliseu tinha confiança de que Deus o livraria de uma maneira ou de outra. Mesmo vendo a movimentação do exército sírio, ele confiava. E ele orou: ó Senhor, que esses homens fiquem cegos. Lá no verso 18, Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. E há aquele final feliz que eu já comentei com você. Eliseu, ele não orou apavorado, ele não ficou reclamando de Deus: eu estou teu servo e agora estou perdido aqui no meio desse exército. Não. Ele simplesmente orou com fé. Talvez na sua vida algum problema, alguma luta, e nós vemos, não temos solução. Temos vontade de chorar, de abandonar a própria fé. Mas eu queria dizer para você hoje à noite que Deus cuida de você. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está cuidando de você. Deus ordenou aos seus anjos para guardarem todos aqueles que estão debaixo da sua graça. Então fique firme no Senhor e creia nessa palavra de Deus. Não temas, não temas. E eu quero terminar esta mensagem. Você já aprendeu que você precisa primeiro pedir: ó, abre os meus olhos, dá-me luz, ó meu Jesus. E a outra oração que você tem que fazer é: ó Deus, dá-me o alento para que eu possa não temer, não me apavorar, não ficar perturbado em meio às provações. Eu queria terminar contando uma entrevista que um psicanalista, Christian Dunker, ele fez a respeito da pandemia, do novo coronavírus. E ele diz nessa entrevista que, frente à pandemia, frente a esta ameaça, há 3 perfis de comportamento. 3 perfis de comportamento. Ele diz que existe o tolo, o desesperado e o confuso. E ele explica que o tolo, ele tende a negar a situação para não enfrentar o medo. Não é nada, e ele é uma tolice mesmo. Mas ele diz que há o desesperado, aquele que fica angustiado com a situação e é o desespero mesmo. E ele diz que há um terceiro, que é o confuso, que uma hora é desesperado, outra hora ele age como um tolo. E eu quero dizer para você hoje à noite: não seja um tolo, não seja um desesperado e nem seja um confuso. Eu quero dizer para você hoje à noite: não seja uma tola, uma desesperada, confusa. Seja crente, creia em Deus. A confusão não é de Deus. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão e nem quer que nós vivamos em confusão. Sabe por quê? Porque o poder pertence ao Senhor. Não entre em pânico, não se desespere. Não perca de vista o Deus que é o seu Deus, que é o Deus soberano. Não deixe que as circunstâncias seguem você e coloquem você em pânico. Não permita que as dificuldades ao redor de você levem você ao abismo do desânimo, da tristeza, do desespero. O desafio é enxergar pelos olhos da fé o cuidado, a proteção desse nosso Deus. Este é o segredo. Apocalipse 9, 19, 1 diz: a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Poder pertence ao nosso Deus. Esse tempo de lutas, de pandemia, isso para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé. Por isso, Pedro, na sua primeira carta, ele diz: nisso se alegre. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, você está triste por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo. Enfim, o fato de nós vivermos esses dias difíceis, nós não precisamos ficar desesperados, nós precisamos aprender com tudo isso. Na verdade, Deus usa esse inimigo dito invisível, que é o vírus, para nos ensinar muitas coisas. É ou não é? Esta pandemia desmascarou tanta coisa, colocou a máscara na nossa cabeça, no nosso rosto, né? Mas desmascarou tanta coisa. Por exemplo, a suposta segurança mundial, o mundo está seguro. Desmascarou a segurança no mercado financeiro, no dinheiro, nas ações, no dólar. Desmascarou os sistemas políticos. E qualquer esperança que viesse do homem foi desmascarado. O homem não tem esse poder. O vírus está avançando. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso e logo teremos uma vacina. E o trabalho que temos é aprender durante esse tempo que a nossa segurança está no Senhor. Não é hora de desespero, de ficarmos apavorados, mas de voltarmos para Deus. Esse é o tempo de Deus para o seu coração. Esse é o tempo de Deus para o seu coração. Você sozinho na sua casa, você sozinha no seu lar, você com a sua família, se voltarem para Deus. E quando retornarmos todos juntos para o templo, voltaremos testemunhando, conhecemos mais o Senhor. Os nossos olhos espirituais foram abertos, a nossa fé foi fortalecida, porque nós então experimentamos que a nossa segurança está no Senhor. Por isso o salmista diz lá no Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Creia nisso. Na hora da aflição, na hora das indagações e dos não sei, que farei, eleve os seus olhos para o monte e clame, de onde me virá o socorro? E creia, o socorro vem do Senhor, porque Ele te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, diz o texto bíblico, desde agora e para sempre. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada com a graça de Deus. Mas nós vamos orar pedindo que esta palavra frutifique e você possa transmitir isso para tantas pessoas que estão com medo, apavoradas, sem Deus, sem salvação, desesperadas. Mas você pode pregar uma mensagem, boas novas, há uma boa palavra, há uma solução, há um Deus que cuida de nós. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, sempre eficaz. Ó Deus, que esta palavra, ela possa tocar cada coração. Os Teus filhos e filhas que estão participando deste culto, sejam impactados pela ação do Espírito Santo. E agora, quando começamos esta semana, possamos começar com alegria, com fé, com ousadia, sabendo que o Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, sabendo que o Senhor manda os seus anjos ao nosso redor, cuidando de nós. Ó Deus, faz isso nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. E aqueles que estão com os olhos fechados, que possam pela fé entregar a vida para Jesus e conhecerem o Deus verdadeiro, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que guarda. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, por esta palavra que é viva e que é eficaz. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Bem, igreja, boa noite mais uma vez. Vamos então estar encerrando agora.
Eu queria que vocês cantassem e louvassem juntamente conosco um hino que é bem conhecido de todos os irmãos e é bênção. Vamos estar louvando o Senhor? Vamos às palmas! Oh! Aleluia! Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem! Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem! Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.